Você já parou para pensar sobre quem realmente é? O ego, essa pequena voz que insiste em definir tudo o que somos e o que possuímos, cria um labirinto dentro de nós. Ele se constrói em torno das nossas comparações, desejos e medos, como se precisássemos sempre de algo mais para sermos completos. Mas no fundo, há sempre uma sensação de vazio, como se estivéssemos constantemente em busca de algo que nunca encontramos. O ego nos convence de que somos apenas aquilo que acumulamos, aquilo que mostramos ao mundo, e nos aprisiona nessa ilusão. Será que essa é a nossa verdadeira essência? Ou existe algo além, algo maior esperando para ser descoberto? Esta é a pergunta que nos guia hoje. Vamos mergulhar mais fundo, desvendar as amarras do ego e explorar o caminho para encontrar quem realmente somos. O ego, em sua essência, vive da comparação. Ele se alimenta do desejo de sermos melhores, de termos mais, de parecermos mais bem-sucedidos. Desde cedo, somos incentivados a nos medir pelo que outros possuem ou fazem. Será que eu sou bom o suficiente? É a pergunta que ecoa em nossos pensamentos, constantemente. O ego nos faz olhar para o lado e questionar se somos maiores, mais fortes, mais inteligentes ou simplesmente mais admirados. Essa necessidade de comparação é como um ciclo que nunca se completa. Quando alcançamos um objetivo, logo aparece outro para ser superado. Talvez hoje sejamos melhores do que alguém em algo, mas amanhã outra pessoa surgirá para desafiar essa noção. Isso nos mantém presos numa corrida interminável, na qual a sensação de realização é passageira e a satisfação é sempre temporária. O que o ego não nos permite ver é que essa comparação é ilusória. Sempre haverá alguém com mais, alguém que pareça melhor. Mas ao focarmos nessa dinâmica, nos distanciamos da nossa verdadeira essência. Esquecemos que o valor de quem somos não está no que acumulamos ou no que os outros percebem. O ego cria um muro entre nós e o que realmente importa, a conexão com o nosso ser mais profundo, aquele que não precisa de validação externa para existir. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de lado essa necessidade de comparação. Quando entendemos que somos únicos, não por sermos melhores que os outros, mas por sermos exatamente quem somos. O ego nos leva a acreditar que somos definidos pelo que temos e pelo que fazemos. Ele sussurra que nossas posses e habilidades são o reflexo de nosso valor, e assim nos apegamos a elas como se fossem extensões de quem somos. A casa que compramos, o carro que dirigimos, as roupas que usamos, tudo isso parece nos dar uma identidade. Da mesma forma, nossas habilidades, sejam elas físicas, intelectuais ou artísticas, nos fazem sentir que temos um lugar no mundo, um motivo para sermos admirados ou reconhecidos. Mas essa construção é frágil, porque o que temos e o que fazemos está sempre sujeito a mudanças. Uma posse pode ser perdida, uma habilidade pode enfraquecer com o tempo, e de repente, aquilo que acreditávamos ser a nossa base começa a desmoronar. É nesse momento que o ego, em seu desespero, nos empurra para buscar mais, adquirir mais, realizar mais, na esperança de preencher o vazio que nunca parece se dissipar. A verdade, porém, é que o ter nunca poderá definir o ser. As posses e as habilidades podem até trazer conforto ou prazer temporário, mas elas não revelam quem realmente somos. Quando o ego coloca o foco nessas conquistas externas, ele nos afasta da essência interior que não depende de nada que possa ser medido, comprado ou exibido. A ilusão do ter é apenas uma distração que nos mantém distantes da nossa verdadeira identidade, aquela que permanece intacta, mesmo quando tudo ao nosso redor muda. Se formos além dessa ilusão, descobriremos que nosso valor não está nas coisas que acumulamos, mas na paz que encontramos ao nos libertarmos delas. O ego, em sua natureza insaciável, sempre busca validação. Ele deseja ser visto, reconhecido, admirado. Tudo o que fazemos, muitas vezes, acaba sendo uma tentativa de provar algo para o mundo.
para receber aquele elogio, aquele olhar de aprovação, como se isso fosse a confirmação de quem somos. E assim, seguimos nessa busca constante, como se cada nova conquista fosse nos trazer a paz que tanto procuramos. Mas a validação externa é passageira. Um elogio dura alguns segundos, um reconhecimento é momentâneo, e logo o ego precisa de mais. Ele nunca se satisfaz, porque a aprovação dos outros é um alimento vazio, incapaz de preencher o verdadeiro espaço dentro de nós. Quando vivemos buscando a validação, colocamos nossa felicidade nas mãos dos outros, e isso nos deixa vulneráveis, sempre à mercê do que o mundo externo pensa ou diz. E o que acontece quando essa validação não vem? Surge o vazio, um espaço silencioso e incômodo que o ego tenta preencher com mais esforços, mais conquistas, mais exibições. Mas, por mais que tentemos, esse vazio nunca é verdadeiramente preenchido, porque ele não pode ser saciado por coisas externas. O ego é um buraco sem fundo, que nunca consegue se sentir completo, porque está sempre dependente do olhar alheio. A verdadeira transformação começa quando percebemos que a validação que buscamos não pode vir de fora. Quando paramos de depender do mundo para nos dizer quem somos, começamos a encontrar dentro de nós o que o ego nunca conseguiu nos dar. Um senso de paz e completude que não precisa de aplausos ou aprovações. Só então podemos começar a preencher o vazio do ego com algo real e duradouro, a consciência de que somos suficientes exatamente como somos. O ego, em sua busca por segurança, muitas vezes se apoia em identidades coletivas. Ele encontra força em pertencer a grupos, seja através da religião, da raça ou de ideologias políticas. Esses coletivos oferecem ao ego uma sensação de pertencimento, de estar ao lado dos certos, dos escolhidos. E assim, o ego constrói uma identidade que vai além do individual, mas que, paradoxalmente, o separa ainda mais do verdadeiro eu. A religião, por exemplo, muitas vezes é transformada em um escudo para o ego. Ela se torna mais do que uma busca espiritual, passa a ser uma bandeira de superioridade. Minha fé é a verdadeira. O ego sussurra, e com isso cria uma divisão, onde os outros, aqueles que pensam de forma diferente, são vistos como inferiores ou errados. O ego precisa dessa separação, dessa ideia de que o grupo ao qual pertence está acima, para reforçar sua própria identidade. Da mesma forma, a raça pode se transformar em um pilar para o ego. Ao se identificar com um grupo racial, o ego encontra um terreno onde pode se sentir especial, único e até superior. No entanto, essa identidade baseada em distinções superficiais é uma armadilha. Ela depende da existência de um outro para se sustentar. Sem alguém para comparar, sem um grupo para ser visto como diferente, o ego perde seu terreno e se enfraquece. Na política, o jogo do ego é ainda mais evidente. Ideologias são transformadas em trincheiras, onde o nós se opõe ao eles. O ego se agarra firmemente à ideia de que seu lado está certo, enquanto o outro está completamente errado, ou até mesmo ameaçador. E assim, o conflito, a divisão, tornam-se combustíveis para manter essa identidade coletiva viva. Essas identidades coletivas podem oferecer conforto ao ego, mas também o mantêm preso. Elas criam um mundo de inimigos e aliados, onde o valor de quem somos depende de como nos posicionamos em relação aos outros. Mas ao fazer isso, o ego nos afasta da verdade mais simples. Quem somos não pode ser definido por um grupo, uma crença ou uma ideia. Quando soltamos essas identidades, começamos a perceber que a verdadeira essência não conhece fronteiras, rótulos ou divisões. Ela simplesmente é livre, em paz e conectada com todos, sem precisar se opor a ninguém. O ego, por natureza, precisa de comparação. Ele existe na separação, na dualidade de eu e outro. Sem essa distinção, ele perde sua força, sua razão de ser. Imagine por um momento um mundo onde não houvesse ninguém para comparar, nenhum outro para medir nossas conquistas, posses ou status. O que restaria do ego nesse cenário? Quando o outro desaparece, o ego entra em colapso.
sua necessidade de se sentir superior ou inferior, de julgar ou ser julgado, se dissolve. É como se, de repente, toda a estrutura que o sustenta começasse a ruir. O que o ego considera seu alicerce, a separação, a comparação, simplesmente deixa de existir. Ele não tem mais o que medir, o que exibir, o que defender. Sem essa comparação, surge um vazio. Mas é um vazio diferente do que o ego teme. É um espaço silencioso e vasto, onde a ideia de eu e outro se desfaz. Esse colapso pode parecer assustador à primeira vista, porque o ego acredita que sem o outro, ele deixará de existir. E, em certo sentido, ele está certo. O ego, como o conhecemos, desaparece. Mas o que emerge nesse espaço não é o nada, e sim o tudo. Uma percepção mais profunda de unidade, onde não há necessidade de fronteiras ou comparações. Nesse colapso, encontramos a verdadeira liberdade. Ao nos libertarmos da necessidade de competir, de sermos mais ou menos que alguém, descobrimos que a paz e a plenitude que buscávamos fora de nós sempre estiveram aqui, esperando silenciosamente. Quando o ego deixa de se apoiar no outro, ele abre caminho para o encontro com o ser verdadeiro, aquele que não precisa de validação, reconhecimento ou comparação para simplesmente ser. O despertar espiritual é o momento em que começamos a perceber que existe algo além das amarras do ego. Durante grande parte da nossa vida, somos guiados por ele, acreditando que somos o que possuímos, o que fazemos e o que os outros pensam de nós. Mas, em algum ponto, uma pergunta surge: será que isso é tudo o que sou? É nesse instante que o despertar começa. É como abrir uma janela para um horizonte desconhecido, onde a identidade não está mais presa a conquistas, comparações ou julgamentos. O ego, que antes dominava cada escolha, cada pensamento, começa a perder sua influência. Algo maior, mais profundo, se revela. Não é algo que possamos tocar ou medir, mas está presente silenciosamente em cada um de nós. Essa dimensão além do ego é um espaço de pura consciência. É o lugar onde encontramos o verdadeiro eu, aquele que não depende de rótulos, de validação ou de posses. Nesse estado, deixamos de buscar fora o que já está dentro. A ansiedade, o medo e a insegurança, tão alimentados pelo ego, começam a se dissipar, dando lugar a uma sensação de paz que transcende as circunstâncias externas. O despertar espiritual não é um evento grandioso ou distante. Ele pode ser simples, como um momento em que nos damos conta de que somos mais do que nossos pensamentos e sentimentos. E ao tocar essa dimensão, percebemos que a verdadeira liberdade está em viver além do ego, em reconhecer que nossa essência é vasta, ilimitada, conectada com algo muito maior do que qualquer identidade que o ego possa nos dar. Ao encontrar essa dimensão, percebemos que o ego, embora tenha sido parte da nossa jornada, nunca foi o destino. O despertar nos lembra de que sempre fomos mais do que imaginávamos ser. E essa descoberta transforma tudo, pois nos libera das correntes invisíveis que o ego criou, permitindo que vivamos com autenticidade, liberdade e uma conexão profunda com o que realmente somos. Reconhecer o ego é o primeiro passo para libertar-se de suas armadilhas. Durante tanto tempo, ele nos convenceu de que somos aquilo que acumulamos, o que mostramos ao mundo, o que os outros pensam de nós. Mas agora sabemos que essas definições são temporárias, frágeis. Elas não tocam a verdadeira profundidade do que somos. Ao nos darmos conta da presença do ego, não estamos apenas identificando um obstáculo. Estamos abrindo a porta para algo muito maior. Quando deixamos de nos identificar com o ego, começamos a acessar uma dimensão mais verdadeira, mais profunda, onde nossa essência não precisa de validação externa, onde não há necessidade de se comparar ou competir. É nesse espaço que encontramos o verdadeiro eu, aquele que sempre esteve ali, esperando ser redescoberto. A jornada para além do ego é o caminho para a liberdade. Não é sobre negar ou lutar contra o ego, mas sim sobre compreendê-lo e permitir que ele se dissolva naturalmente à medida que nos conectamos com nossa essência. Esse é o maior presente que podemos nos dar.
a oportunidade de viver uma vida mais plena, mais consciente, onde o ser autêntico pode finalmente florescer. A busca pelo verdadeiro eu não é uma fuga, mas um retorno àquilo que, no fundo, sempre soubemos que somos. Se essa mensagem ressoou com você e te fez refletir sobre sua própria jornada, não deixe de compartilhar suas experiências nos comentários. Queremos saber como você tem lidado com as armadilhas do ego. E se você ainda está buscando o seu verdadeiro eu, continue essa jornada com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais reflexões profundas sobre espiritualidade e autoconhecimento. Juntos, podemos trilhar esse caminho de descoberta e libertação.